Fechar nossos olhos, nos concentrar, sempre lembrando da imagem do nosso mestre querido, esse mestre que nos auxilia, que nos ampara tanto na nossa caminhada. Ser conosco, mestre, em nosso estudo. Permita que nós compreendamos da melhor forma essas mensagens que hoje estudaremos através de Amélia Rodrigues e de Joana de Ângeles. Que sejamos, então, estejamos aptos ao entendimento, à compreensão melhor, da melhor forma que possamos neste momento, estarmos assim voltados para o entendimento da vossa misericórdia, da vossa bondade, da compaixão que deveremos deixar crescer em nós, para o sentimento de desenvolver a caridade e a expressão do bem na terra. Que essas mensagens nos preencham de fato e nos auxiliem realmente a alcançar o estado que deseja de nós, como homens de bem aqui na terra. Auxilia-nos sempre em toda a nossa caminhada. Que assim seja. Vamos lá, meninas? Vamos lá. Aqui na prece eu dei uma, como é que se diz? Uma introdução que a gente vai falar, é o capítulo 24, né, da Amélia, hoje, compaixão com dinamismo. Então, a gente vai falar de compaixão, de misericórdia, de bondade, né? É sobre isso que a lição vai falar, né? Uhum. Aí eu vou começar, então, a leitura, depois a gente pode ir trocando. Onde quer que Jesus se apresentasse, o sofrimento antecipava-lhe os passos, aguardando a sua misericórdia. Ou seja, né, um mundo tão carente, né, de misericórdia, um mundo em que o sofrimento pairava, né? Então, Jesus já chegou e já encontrou esse mundo, né? Esses seres em sofrimento. Aqueles eram dias parecidos a estes, com ligeira alteração de comportamento social e cultural, enxameando, porém, as dores que fazem parte da agenda evolutiva dos espíritos. Eu achei muito interessante essa expressão dela, agenda evolutiva dos espíritos. As dores, já está agendado, mais ou menos por aí, né? Já está agendado, não tem como. Faz parte da programação, né? É reflexo de uma lei, né? De uma lei divina. E nós estamos submetidos a ela. Então, as dores, elas estão nessa agenda. Achei interessante o termo, né, que ela utilizou. E que ela compara sempre aqueles tempos com os tempos de hoje também, né? Sempre. Uma ligeira alteração de comportamento social e cultural, né? Claro, né? Uma alteração tem ao longo do tempo, mas o homem ainda, né? Nós bem sabemos que ainda é o mesmo, né? Ainda carrega as mesmas características do orgulho e do egoísmo. Todos os profetas que o antecederam convidaram as multidões à mudança de conduta, à busca da verdade, à utilização da roupagem carnal para a aprendizagem das lições da vida, de maneira a superar os impositivos momentâneos e alcançar a anelada paz, que somente é possível depois de concluída a jornada física. Ou seja, antes de Jesus, quantos profetas, né, não vieram prenunciando e já nesse trabalho, né, nesse processo para nos alavancar do ponto de vista do progresso, né? Quantos não vieram? E o que a gente fez para os profetas, né? Foram todos degolados, foram sacrificados, foram martirizados, né? Vamos dizer de forma assim. Todos eles perderam a vida, né? Porque era uma verdade que o povo não estava pronto para receber, né? Até Jesus, né? A verdade de Jesus, que seria muito maior ali, muito mais intensa, vamos dizer assim, e não estavam, as pessoas não estavam prontas a receber. Mas é um processo, né? É um processo que tivemos que passar e é dessa forma que a evolução vai acontecendo, né?
E ela fala, somente é possível depois de concluída a jornada física. Interessante, né, essa colocação da paz, porque nós temos uns compromissos aqui na Terra, né? Então, a gente não consegue essa paz, a gente consegue momentos de paz, né, momentos de alegria, mas essa plenitude realmente, ela é uma fase posterior, né? Assim a gente tem que pensar. O ser humano, ele é aprendiz, recebe da evolução, rebelde, desculpa, da evolução, que opta pelo prazer de efeitos imediatos, embora anestesiantes, em detrimento da alegria pura e profunda de curso demorado. Por isso, encontra-se invariavelmente percorrendo o estreito corredor das amarguras, quando poderia passear pelas imensas paisagens livres do bem-estar. Olha aí o nosso livre-arbítrio, né? Ela está dizendo, a gente poderia, né, passear pelas imensas paisagens livres do bem-estar. Mas onde que a gente se coloca, né? A gente não consegue se colocar nessas paisagens. No prazer imediato. A gente quer o prazer imediato. Eu quero aqui e agora, eu quero saber agora prazer material, prazer da vida física, né? Da vida física. E a gente não está, muitas vezes, apto ou preparado a esse sacrifício que se, né? Como é que se diria? Essa abnegação, né? Que nós teríamos que ter, na maior parte das vezes a gente não está, para conquistar uma felicidade posterior, né? Além da vida física, como ela falou. Nós não estamos, a gente fica, parece que o corpo carnal, né? Ele nos puxa mesmo para a terra como um magnetismo muito intenso, né? E os valores daqui crescem demais. São imensos os valores, né? Tem um pouco, acho que, da lei da sobrevivência também, né? Porque, por mais que a gente, às vezes, entenda que o espírito continua, mas você quer o corpo que te dê uma condição de alegria momentânea, você quer sobreviver, você quer... Não é? Isso nos segura muito aqui nas coisas da terra, né? Iniciando o seu ministério, anotou Mateus que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova e curando todas as enfermidades e moléstias. Então, era isso que Jesus fazia, né? Aqui ela fala Mateus, mas a gente bem sabe que onde ele passava, por onde ele estava, era para realizar a cura, era para ensinar, né? Nas sinagogas, trazer a boa nova. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então, é bem a gente, né? Assim, a gente, ele fala, essa multidão, somos nós da terra, né? Que estamos vivendo aqui e estamos necessitados, né? Como espíritos, a gente tem essa necessidade dessa cura, vamos falar assim, uma cura espiritual, uma melhoria, um progresso. Nós temos somos nós aqui, não é diferente, se a gente for pensar, né? E Jesus se enche de compaixão. Imagina o tamanho, a imensidão desse amor, né? Dessa compaixão. Então, ele se enche quando ele observa aquela multidão toda, e aquela multidão de enfermos, né? Seja enfermos da alma, enfermos do corpo, tinha de tudo ali. E estavam cansados, porque você vê que o sofrimento, ele muitas vezes a mudança depende de você sofrer e cansar de sofrer ainda, né? Não doeu o suficiente, né? Igual aquela história do Haroldo, né? Que o cachorro deita no prego, né? Deitado, vocês devem, a gente já comentou, né? Que ele deita ali no prego. E, mas por que esse cachorro não sai? Por que não sai? Porque ainda está deitado, né, numa superfície perfurante. Por que ele não sai? Porque ainda não doeu o suficiente. Então, a gente é assim, a gente é renitente mesmo
no erro, né? Na dor, no sofrimento. E aí imagina essa multidão cansada, né? Fazendo essa referência aqui em relação, por que cansada, né? Estavam abatidos, essa multidão lá. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, o que Jesus percebeu, né? Se ele olhou uma multidão de cansados, de aflitos, de enfermos, o que ele percebeu? E tinha muito mais gente precisando de misericórdia, precisando de compaixão, de amor, do que pessoas que estariam em condições de trabalhar nessa seara do bem, da boa nova, enfim, né? Que são esses ceifeiros aqui. E Jesus, por isso ele pensa, né? Ele fala, olha a condição dessa multidão, né? Quantos sofredores, muito mais sofrimento do que aqueles que vão ter condições, de fato, de ser esses ceifeiros. Isso aqui, ó, se a gente for ver, no meu tem uma nota de rodapé aqui, acho que a de vocês deve ter também, né? Está em Mateus, né? Capítulo 9, é um versículo de 35 a 38. É exatamente, eu até fui olhar lá para ver se tinha alguma coisa mais, mas é exatamente o que está escrito aqui no livro da Amélia, essa passagem do Evangelho, esses capítulos, esses versículos aqui, tá? De 35 a 38. O grande avanço no conhecimento adquirido através dos séculos abriu horizontes inimagináveis para o ser humano, facultando-lhe decifrar muitos enigmas em torno do cosmo e da vida, auxiliando-o a ter diminuídas muitas aflições que esmagaram as gerações transatas. Nada obstante, por imprudência e imposição do egoísmo, a sua conduta deu origem a novas expressões de aflição naqueles dias ignorados. Então, o que a Amélia está falando aqui para nós, né? Olha lá, apesar do homem, ao longo dos anos, ao longo das eras, ter avançado, apesar de todo o conhecimento pelos séculos, né? Ele, tendo adquirido condições, inclusive, de amenizar as suas próprias aflições, né? Hoje a gente tem uma vida comparativamente muito mais fácil, né? Temos remédios para o tratamento das doenças, enfim, a gente pode pensar numa série de facilidades para se locomover. Esse mecanismo que a gente está usando de internet... Como fala meu marido, né? Como fala meu marido, temos anestesia, porque já pensou você fazer uma cirurgia sem anestesia? Né? A dor física, aliviar as dores físicas, né? Do corpo. Não é? Então, assim, a evolução permitiu, olha como ela coloca, né? Que muitos enigmas em torno do cosmo e da vida foi decifrado, quer dizer, o homem foi à Lua, enfim, tantos avanços tecnológicos, né? Progrediu, só que por imprudência e imposição do próprio egoísmo humano, deu origem a novas expressões de aflições. A gente, né, consegue visualizar isso nos tempos de hoje, né? Quantas doenças aí, quantos transtornos também, psiquiátricos, psicológicos, enfim, físicos, né? Quantos transtornos ainda temos, né? E assim, poderíamos já estar mais avançados? Poderíamos, com todo esse desenvolvimento, já estar melhores? Poderíamos, né? Eu não sei o que vocês acham, podem se manifestar, mas eu acredito que sim. Depende do próprio homem. Eu concordo com você. Eu não lembro onde eu li, mas eu sei que quando nós matamos Sócrates, nós perdemos 2000 anos. Quando Jesus foi crucificado, mais 5000. Então, só aí a gente já pensa em 9000 anos. É muita coisa. E outra coisa que a gente vê na frase dela aqui, eu concordo plenamente com o que você está falando, ó, por imprudência e egoísmo, né?
a gente estamos com novas aflições. Então, estamos no meio de uma pandemia. Quem criou a pandemia? Nós mesmos. Quem que cria o umbral? Nós. É o nosso pensamento, o pensamento ele gera energia. Essa energia transforma-se em alguma coisa sob as leis divinas, né? Lei física, lei química. Então, como o nosso pensamento do planeta é muito pesado, a gente cria essas coisas. Porque não são os bons espíritos e também não é Deus que cria o vírus do coronavírus. Não é Deus nem os bons espíritos que criam o umbral. Somos nós mesmos, porque o que a gente pensa reflete. Então, o pensamento do planeta Terra muito pesado vai ter essas coisas aí mesmo. Mas é imprudência nossa, porque nós já podíamos estar em outro patamar. Sim, poderíamos estar, se não fôssemos tão renitentes, né? Se não ficássemos tão presos em nós mesmos, né? Buscássemos esse evangelho aí, imagina quantas encarnações nós tivemos e quantas nós, de fato, passamos a conhecer o evangelho de Jesus, né? Talvez poucas, talvez as mais recentes, não sei. Então, assim, o homem poderia sim, o mundo hoje poderia ser outro mundo, né? Então, tudo isso por características puramente humanas e ligadas ao egoísmo, como ela diz aqui, né? Continuar aqui, ó, um pouquinho no livro. A sua marcha tem sido caracterizada por avanços fascinantes, sem que a legítima serenidade se ele haja aninhado nos sentimentos que acompanham as luzes formosas da inteligência. Então, é um avanço intelectual. E onde é que fica a legítima serenidade? Não é o que a gente vê, né? Inclusive, às vezes, pessoas que têm intelectualmente, são bem à frente, bem avançadas, né? Têm um intelecto muito bom e muitas vezes têm aflições, né? São tão, assim, têm desequilíbrios emocionais, né? Muito intensos, né? A gente vê isso também. Justamente, né? O polo oposto aí. Então, é aquela asa, né? Que a gente desenvolve a asa da inteligência e está faltando a asa da moralidade, né? De trabalhar esses valores aí, né? Tem questões culturais que ficaram deixadas de lado, se a gente for pensar, né? Porque desde que a gente nasce pequenininho, a gente aprende o quê? Que você tem que ir para a escola, aprender intelectualmente, se desenvolver, né? E a moralidade, não é? Devia ter uma escola só de moralidade, não é? Para a gente já desenvolver esse lado aí, dentro de um evangelho. A palavra de vida eterna encontra-se-lhe ao alcance com pequenos movimentos e mínimo interesse. Entretanto, os hábitos arraigados desde longa data submetem-no a situações deploráveis e dominações alucinadas, que se transformam em guerras cruentas, em crimes hediondos, em perversidades inimagináveis. Nele confraternizam o anjo e o demônio, cada qual buscando o predomínio, produzindo os efeitos compatíveis com as suas formulações. Então, o que ela está colocando? Que está acessível a nós, não é? Essas palavras de vida eterna, esse conhecimento, ele é acessível, já foi trazido há muito tempo, né? Mas qual o interesse que se despertou em relação a isso? Né? Os hábitos foram quais? Levaram situações deploráveis, dominações, guerras, crimes, perversidades inimagináveis. Então, a gente acabou se apegando, ela comparou aqui, ó, confraternizou o anjo e o demônio, né? E aqui, cada um buscando um predomínio, produzindo efeitos compatíveis com suas formulações. Então, a gente teria essa opção, teria acesso à palavra, à boa nova de Jesus, vamos dizer assim, né? Mas, junto com isso, o demônio, né? Vamos dizer, os valores presos ao egoísmo, ao orgulho, né? E ali, parece que a nossa tendência sempre mais a essa inferioridade,
né, ao longo desse tempo. Senão, não teria sido assim, né? Não teriam tantas situações deploráveis, como ela falou, guerras, tá? Perversidades, que o homem ainda se encontra até hoje, né? Então, você tem os dois lados. É o nosso livre-arbítrio, está falando muito de livre-arbítrio aqui, né? Pelo que eu estou entendendo, eu acho que ela está trazendo assim, a nossa responsabilidade mesmo. Nosso livre-arbítrio, onde é que a gente quer estar, né? De que lado? Né? Já que a gente tem aqui na Terra, a gente tem as duas opções aí, confraternizam, né? Como ela disse. É o nosso livre-arbítrio, mas qual é a nossa escolha? Qual será a nossa escolha? Qual tem sido a nossa escolha, né? Porque tem permanecido mais tempo nos instintos do que na razão, e as suas atitudes são governadas pelos ditames do eu doentio. Então, ela fala de um ego aí, do eu, né? Doente. Em vez do espírito em evolução, ainda não conseguiu superar as heranças da hediondez, da morbidade que lhe assinalam o início do progresso. Então, essa é a situação aí da humanidade. Ainda, não é isso? Não conseguiu superar as heranças dessa hediondez, dessa morbidade. Por isso que a gente vê tantos processos difíceis aí, né, gente? Basta... Tem hora que não dá nem vontade de ligar a televisão, né? Porque são situações, coisas tão bárbaras, assim, que é instinto. Eu fico até pensando, nossa, isso é ligado ao instinto, que seria o nosso primarismo, né? O primarismo estaria pautado no instinto. Mas tem coisas que parece que até fogem do instinto, né? Determinados tipos de crime, de situações que a gente vê com tanta frequência hoje em dia ainda, né? Não parece? Parece que instinto até diz respeito a algo mais da natureza, algo mais de sobrevivência, não é isso? E a gente vê coisas assim com um teor de crueldade, né? Tantos crimes sexuais, crimes, enfim, daria para citar N situações aí, né? E a gente tem permanecido mais no instinto do que na razão. Infelizmente, com todo esse desenvolvimento intelectual, não faz muito sentido, né? Porque se a gente vive numa era de razão, por que esse instinto ainda predomina tão fortemente, né? Isso, vocês imaginem isso que dá margem a processo obsessivo, né? Porque o que mais que a inferioridade quer do que nós agindo somente pelos nossos instintos, não é? Aquela deixa, aquele espaço, aquela abertura. Por isso a gente vê tanto desequilíbrio, né? Agora ela vai falar de Jesus aqui, ó. Jesus significa liberdade e a sua mensagem é o pábulo da vida, ou seja, o sustento da vida. A mensagem de Jesus é o sustento da vida, da nossa vida, nos dá vitalidade, é como alimento mesmo, né? Essa mensagem que ele teve que vir trazer, ele teve que se fazer presente, porque nós não tínhamos condições, se assim não fosse, né, de começar a alcançar esse processo aí. Começar aí, mesmo assim, tantos, né, quantos de nós não despertamos? Então, é isso que ela está colocando aqui. Jesus significa liberdade. Porque eu não estava falando agora há pouco de livre-arbítrio, né? Mas o livre-arbítrio da gente, ele tem, digamos assim, um limite. Não sei se vocês concordam, tá, gente? Se vocês quiserem manifestar também as ideias aí, fiquem à vontade para a gente discutir. O livre-arbítrio, ele tem um limite. Imagine o tamanho de liberdade e de limite, né? Ilimitado, vamos dizer assim, que Jesus tinha pelo alcance dele, pelo progresso, né, por ser um espírito crístico, né, não é? Então, quando a gente caminha para Jesus, nós também ampliamos o nosso livre-arbítrio, porque a gente está no caminho reto, no caminho da verdade, no caminho das leis de Deus, né, porque toda vez que a gente infringe leis de Deus, aí a gente vai perdendo esse livre-arbítrio.
É isso aí. Eu acho que a gente está num cercadinho. Não Nós é? somos ainda crianças pequenas, estamos no cercadinho. A gente tem o livre-arbítrio relativo. E depois pode, se você pensar na trajetória de vida da gente, mesmo que você pegue o seu livre-arbítrio e vá para um atalho, daqui a alguns anos você acaba caindo na mesma bifurcação do atalho que você pegou. Então não tem livre-arbítrio, porque o caminho foi errado. Às vezes você faz uma escolha, né? Mas você precisava viver uma determinada experiência ou passar por uma determinada prova, às vezes, né? Exatamente. Só que você volta para o mesmo ponto. Simone, Simone, posso estar me ouvindo? Pode falar, estou ouvindo, sim. É o seguinte, eu entendo assim que o limite do nosso livre-arbítrio como que eu vou falar? A reação da nossa escolha. Então, vamos dizer assim, o nosso livre-arbítrio nos traz um retorno. Então, o retorno é o limite. Então, quando, por exemplo, a gente pode escolher, o exemplo que você deu, às vezes a gente se choca de ver notícias absurdas ainda, né, no pleno século XXI, né? Principalmente, eu me choco muito, eu nem gosto de ver notícias que é agressão a criança, abuso de criança, né? E por familiares, então isso me deixa... Aí eu fico pensando, essa pessoa ela podia ter controlado esse instinto, né, de atração por uma criança, por alguém, mas ela preferiu deixar que aquele instinto, vamos dizer assim, tomasse forma, né? Mas qual que é o limite dessa escolha? Vai ser o sofrimento, vai ser o retorno que essa pessoa vai ter um dia, de alguma forma, por aquela agressão que ela praticou contra alguém, contra qualquer coisa, contra a natureza, contra o animal, enfim. Esse é o limite é o retorno, é a colheita que nós fazemos. Nós podemos escolher qualquer coisa, mas tem um limite, e o limite é o sofrimento que nos fará retomar esse caminho aí que a Alexandra falou. Opa, é aqui que eu errei, então você volta lá naquele ponto. Entendeu? Eu entendo assim essa questão do livre-arbítrio. E quando a gente lembra dos suicidas, que às vezes renascem sem um braço, sem uma condição de praticar o suicídio, né, como casos que a gente já viu também, é uma perda de livre-arbítrio, né, porque ele, não é, já chegou a uma condição extrema que ele não tem condição de ter um corpo físico normal, né, esse sofrimento que você falou, já chegou a um ponto extremo de alterar, né, a estrutura espiritual e depois o corpo físico, né? Então, nós somos cerceados, a gente tem uma limitação. E Jesus, por isso que ela fala que Jesus significa liberdade. Então, se a gente quer ampliar, né, a gente tem que ir por esse caminho, porque é a lei de Deus, é a lei divina, a lei natural que está agindo sobre nós, né? Então, não há outro caminho, não há outra opção, né? Vou ler mais um pouquinho aqui, ó. A sua época... Simone, rapidinho. Toda vez que falo em livre-arbítrio, sabe o que eu penso? É só um raciocínio que eu vou compartilhar com vocês. Jesus faleceu na cruz, enquanto Judas se suicidava, certo? E se enforcava. E aí o que Jesus faz? Ele vai buscar Judas. Tinha outra tarefa para Jesus fazer, ou tinha outra coisa para Jesus fazer nesse momento? E buscar Judas, eu acho que era uma tarefa, não devia ser uma tarefa simples. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, assim, só que ele vai livre, e ele vai feliz, ele vai espontâneo para isso. E ele não foge disso. Porque ele podia não ter ido buscar, mas eu acho que não tem outro caminho, outra opção. A melhor opção era buscar ajuda. Eu não sei se eu estou tentando me fazer clara. Inclusive, eu vejo, Alexandre, que no momento que ele aparece para Maria de Magdala,
Sim. Ele diz para ela, não me toque, porque eu estou impuro. Porque Exato. ele tinha voltado do abismo, né? Ele foi buscar Exato. Judas no abismo. Então, foi buscar Judas lá no abismo, igual fala Malu, mas tinha outra opção para Jesus? Não. Entende? É isso que eu estou pensando. Porque a gente chega no... Porque ele é muito amoroso, né? Então, Exatamente. assim, ele diz que nenhuma ovelha vai ser perdida. Como é que ele iria perder aquela? Deixar aquela dali no abismo. O pastor não larga todas as ovelhas para buscar a que está perdida? Exatamente. Então, parece que não tinha outro caminho, entende? Quando tem uma bifurcação, é que não tem. Tem a bifurcação, mas não tem. A sua opção tem que ser a opção correta. Do amor, né, Ali? Esse é o caminho do amor. Jesus é o caminho do amor, é o caminho que liberta. Sabedoria, né? Tudo isso. Empatia. Posso falar? No Consolador, fala sobre determinismo e livre-arbítrio. Depois vocês leem lá, a partir da 131 até o 138. Porque ele fala, tem na 134, há um comentário assim: como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo da sua vida? Que é o que a Alexandra falou, que nós não temos livre-arbítrio completo. Não, nós temos. Por quê? Porque livre-arbítrio é a possibilidade de decidir. E decisão é resolução tomada. Ter a escolha é você ter sua preferência. Então, há um determinismo divino, sim. A determinação divina na Sagrada Lei Universal é sempre a do bem e da felicidade, da toda criatura. Então, são duas folhas falando só sobre isso. Porque se a lei do determinismo divino é a do amor para a comunidade universal, quando a gente faz escolhas pela nossa predileção, a gente também escolhe o mal. Então, aqui explica bem a escolha do mal, o que é o mal na vida, na existência, né, terrestre, e por que a gente realmente tem um livre-arbítrio. Porque a gente vai escolher conforme a preferência da gente na nossa evolução, na fase evolutiva que a gente tiver. Então, a escolha por Jesus, eu preciso também ter a responsabilidade que a Simone falou antes, que a Amélia fala, de também querer fazer essa escolha, de saber fazer essa escolha. Senão é muito fácil, eu começo a dizer, se é um determinismo divino, eu vou deixar o tempo me levar. Não, eu vou ter que fazer as escolhas. E essas escolhas é que vão determinar a minha predileção ou não. Eu achei interessante, porque quando eu estava lendo a leitura, me veio a mesma tangente aí da questão do livre-arbítrio. E no Consolador, esses artigos fazem uma remissão muito legal para a gente poder entender. Sim. O que a gente estava comentando é que a gente tem livre-arbítrio, só que é pequeno. É pequeno, não é muito. Eu acho que chega um ponto que ele é limitado. A gente vê muito isso nos trabalhos mediúnicos, né? Em que chega um momento que o obsessor é retirado, né? Ele vai, ele pode atuar sobre aquele outro irmão, mas ele tem um momento que ele orienta e fala, não, agora você é como se tivesse cerceado aquele livre-arbítrio naquele momento. Que ele tem o livre-arbítrio, com certeza, mas ele chega num ponto de limitação, né? Isso que eu me lembrei, assim, como um exemplo para a gente... Mas isso é bom, porque aí eu não vou errar mais. Porque quando eles fazem isso, é como se congelasse o espírito, para que ele pudesse, naquele momento, ele serenizasse o perispírito dele e pudesse receber a luz necessária para ter a ação diferente daquela que ele está tendo. Mas não é uma resolução para não fazer o mal. É uma resolução para parar. Então, quando a gente, em alguns momentos, há muito obstáculo numa certa escolha que eu tenho que aprender a respeitar que esses obstáculos estão determinando alguma coisa, estão noticiando que aquele talvez não seja o meu norte. Eu tenho que começar a pensar de uma forma diferente. Porque a gente tem um obstáculo muito grande, né? Eu vou tentar mais. Então, o obstáculo sempre é para que a gente tenha evolução. Então, vamos observar qual é esse tipo de evolução que a gente está tentando. Porque
essa determinação, determinismo divino da escolha da amorosidade, que vai chegar um momento que eu vou ter que progredir, não vai? O espírito, que é o que você falou na mediunidade, vai chegar um momento que você vai ter que progredir, acabou. Se você não vai por sua ação legítima, você vai pela indução legítima dos espíritos. Ô, Margarete, seu microfone fechou. Eu não te ouvi no final. Não, eu digo assim, se a gente não pode tomar as escolhas, a gente tem esse determinismo de ajuda da lei do progresso, que realmente eu vou crescer de alguma forma, ou eu vou ficar paralisado durante um momento para poder receber mais eflúvios de luz, mais energia de serenidade, de harmonia, que é o que esses hospitais de ajuda fazem. Num determinado momento, realmente, eu vou ter que usar os obstáculos não só como forma de evolução, mas também de intuição, de que alguma coisa no meu caminho não está certo. Eu estou tomando atitudes corretas. Por isso que é importante analisar, meditar, né? A meditação é muito importante, né? E cai bem nessa questão aí, eu acho, né? De fato, que a gente tem que terminar. Você está no parábola da vida. Você está no parábola da vida. No outro, ela termina apontando que essas decisões, né? O melhor rumo é a mais eficaz conduta, porque ela vai explicando aqui agora como é que a gente consegue fazer isso, né? Exato. Então, vamos lá, vou ler mais um pouquinho aqui, ó. À sua época, o Senhor percebia a imensa multidão sedenta de luz e esfaimada de amor, buscando apoio, exausta no sofrimento e correndo em direção do prazer, quando seria lícito buscar o dever, que significa serem tantos os necessitados e tão poucos aqueles que poderiam auxiliá-la, apontando-lhe o melhor rumo e a mais eficaz conduta. Então, aquela situação mesmo, tem muito mais necessitados do que aqueles que podem ir em auxílio, né, pela própria condição dessa multidão aqui. Ao longo dos évos, né, da eternidade, multiplicaram-se os atormentados e infelizes, que a si mesmos assim o fizeram, enquanto diminuíam os socorristas e misericordiosos. Então, foi isso que ocorreu ao longo do tempo. E aqui, gente, eu me lembrei, até trouxe aqui, vou ler para vocês, no Evangelho, segundo o Espiritismo, a parte que fala do bem-aventurados os misericordiosos. Então, tem uma explicação do Allan Kardec, né, em cima dessa bem-aventurança. Eu vou ler um pedacinho aqui, tá, do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso aqui está no capítulo 10, tá, gente? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, item 1, item 2, tá? É bem no comecinho. Item 3 agora. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho em vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes, aí cai naquela situação que Pedro questiona, né, para Jesus, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, aí vem a explicação de Kardec no item 4. Eu vou ler também, ela é um pouquinho mais longa aqui, mas eu acho que dá para a gente fazer. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos e que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu não perdoarei jamais, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando se diz para perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tá? Tem mais um pouquinho aqui, mas eu vou... Acho que esse aqui dá para a gente já parar para discutir um pouquinho, né? Então, quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos, porque não tem como você ter compaixão, misericórdia, se você não for uma pessoa de bem, né? Se não for uma pessoa voltada para a caridade, não tiver empatia com seu irmão. E a importância disso ali, segundo, né, o Evangelho, é que nós temos que perdoar infinitamente, sempre. Por que temos que perdoar? Porque só seremos perdoados também pelas nossas faltas quando perdoarmos o nosso próximo, né? Jesus irá nos perdoar, Jesus, Deus, né, vamos dizer assim, irá nos perdoar, Deus nos dará esse perdão na medida em que nós também perdoarmos. Então, tem que ser infinita. Porque se a gente atingir o ponto de perdoar, de ser misericordioso, de ter compaixão, a gente já evoluiu. É uma alma mais amorosa, né? Então, esse é o ponto. Porque bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, é uma reflexão, assim, acho importante, no sentido da questão do perdão. Porque a gente guarda muita mágoa, às vezes, né? A gente se sente sofrido, abalado, enfim, é natural isso, né? E o perdão, a gente só vai conseguir realmente ter esse estado de mais evolução, de mais adiantamento, se a gente tiver condição de entender o próximo, porque nós erramos muito também. Imaginem, gente, não dá nem para dimensionar o tamanho dos nossos erros, não é nessa vida, né? Que aqui a gente até tem alguma noção do que a gente faz, mas imagine ao longo das eras aí, quantos erros, né? Quantas faltas cometidas, e a gente precisa desse perdão por Deus. Deus precisa, né? A gente precisa ser perdoado por Deus. E aí, precisamos também ser misericordiosos. Termos compaixão com o nosso próximo, porque somos todos irmãos, todo mundo passa pelo mesmo processo. Não é? Então, é uma compreensão maior, eu acho que expande o entendimento dessa questão do perdão, né? E a gente tem que progredir no sentido de fazer crescer esses sentimentos aí. E era o que Jesus não tinha, né? É o que ele vai falar aqui, ó, continuando na Amélia, aqui, né, no texto. Ele teve, então, compaixão das massas infelizes. Eram massas, eram multidões, muita gente, né? Todo mundo naquela condição. Não se trata, porém, da compaixão que apenas se apiada, mas daquela dinâmica que atende às necessidades, diminuindo a carga dos sofrimentos, e por isso ele curava todas as enfermidades e dores que lhe buscavam ajuda. Então, é uma compaixão, é uma caridade, é com dinamismo. Ele está sofrendo, sim, ele está sofrendo, né? Não, ele curava, ele atendia os necessitados, ele acolhia, é um acolhimento a fazer com as pessoas, com o nosso próximo, né? Claro que aquela questão que eu falei do evangelho ali, da misericórdia, do perdão, né? E a gente não consegue botar um dinamismo, ser caridoso, se a gente também não perdoar, se a gente tiver tantas amarras aí, não é? A gente fica preso, parece. Então, é uma questão até anterior, a meu ver, né? Essa questão do perdão e do entendimento que todos nós falhamos, somos todos estamos nessa condição de muitas falhas, muitos erros.
né? Por isso a gente não pode julgar, né? A gente não tem condição, por todas essas questões. E aqui a proposta é uma compaixão com dinamismo, dinâmica. É a caridade, né? A caridade, ela é dinâmica. Na imensa noite que separam aqueles seus dias de sofrimento, dos sofrimentos atuais, desceram à terra, atendendo à sua proposta, os espíritos nobres, que violaram o silêncio dos túmulos para convidar as criaturas à observância da ética e da ação promovedoras da saúde e da paz. Então, daqueles tempos de Jesus, né, até agora, o que ela está falando? Que foram enviados espíritos nobres à Terra para nos auxiliar. Jesus não nos abandona, nunca nos abandonou, ele está conosco, e foram enviados aqueles nobres, né? A gente pode pensar em São Francisco de Assis, nossa, quantos aí que a gente não poderia, né, citar, que vieram, um Gandhi, né, que vieram ajudar os povos aqui, ali, onde eles se localizavam, né, nas suas regiões. Então, Jesus mandava, olha, em auxílio, olha a compaixão dinâmica de Jesus, né? Sempre encaminhando espíritos para nos dar condições de sermos assessorados, de sermos auxiliados, de fato. Continuou acontecendo, não foi só, ela quis dizer isso, né? Não foi só lá naquele tempo, né? Não foi só lá. A partir desse momento, não mais predominaria a ignorância em torno da sobrevivência do ser à morte física. Ou seja, a partir do momento que Jesus veio, ele veio para comprovar a vida espiritual, né? Através do seu processo, quando ele ressuscita lá, né? Quando ele, naquele processo ali. Então, ela vai falar aqui, ó, demonstrada por ele na ressurreição gloriosa, o além-túmulo rompeu o seu mistério e libertou os que eram considerados ausentes, a fim de que pudessem auxiliar o imenso rebanho na messe expressiva, demonstrando que cada qual é responsável pelo que faz de si mesmo, tendo oportunidade de crescer e libertar-se do jugo da escravidão, do primitivismo por onde começou a jornada evolutiva. Então, aqui de novo, né, nós somos escravos do nosso primitivismo, dos nossos instintos, das nossas condições primitivas, somos escravos, mas somos responsáveis por nos libertar. Não é isso que ela fala aqui? Cada um é responsável. Então, tá realmente nos mostrando essa situação que a gente já falou ali, do livre-arbítrio, da nossa responsabilidade, né? E aqui foi desvelada, né, a questão do além-túmulo, da vida eterna, né, através da ressurreição. Quando ele se apresenta, né, das aparições que ele faz, então ele demonstra que a vida continua, né, e que essa vida espiritual é a vida verdadeira. Então muda totalmente os rumos, né, o raciocínio em relação à própria vida na Terra, né, quando a gente sabe se entende como um espírito eterno, isso muda totalmente a nossa forma de visualizar, né, as situações. Em toda parte da terra, os clarins alviçareiros, quer dizer, aqueles que prenunciam, né, um acontecimento feliz, que seria a Boa Nova, passaram a modular a melodia da verdade, demonstrando a grandeza da vida em sua exuberância e finalidade, de modo que ninguém se pudesse excusar de renovar-se sobre justificativas falsas de desconhecimento dos objetivos essenciais da existência. Então, realmente, da forma que ela coloca aqui, foi desvelado. Jesus trouxe esse entendimento da eternidade da vida, não é isso? Sem que ninguém pudesse escapar, né? Não havia motivo, foi desvelado, foi mostrado, né? Que os objetivos, a verdade, os objetivos essenciais da existência na Terra, sendo que temos uma vida espiritual nos aguardando após a existência da Terra. Então, Jesus mostrou tudo isso. Não, vamos dizer assim, a gente não teria motivo para se excusar, né?
para escapar dessa realidade. A gente teria o conhecimento, nós recebemos isso tudo com a boa nova de Jesus. Né? Essa noção da eternidade, ela muda completamente a visão, não é isso? A compaixão dinâmica de Jesus enviou o Consolador ao mundo terrestre e todo o planeta passou a conhecer a realidade da vida, especialmente além da morte. Então, imagina, com o advento da doutrina espírita, né? Aí sim, mais uma vez, não é? Ele traz essa novamente através das comunicações espirituais, né? As comunicações dos espíritos, traz novamente essa realidade além da morte, onde realmente tem lugar a origem do ser, o seu destino e da sua existência. Às vezes eu paro, isso é uma coisa minha, tá, gente? A gente tem as coisas que a gente pensa assim, né? Às vezes eu paro para pensar o quanta energia a gente gasta nessa vida aqui, encarnada, em termos de preocupações, de raciocínios, ou até de pensamentos que são lançados por nós mesmos de uma forma assim, descontrolada, desequilibrada, e se preocupando tanto com essa condição terrena atual dessa nossa existência. E quando a gente vê um espírito desse, uma Amélia Rodrigues falando, né, e que Jesus trouxe isso para nós, que realmente tem lugar a origem do ser, o destino e sua existência, é na vida, na realidade, na vida espiritual, além da morte. Entende? Que como quando falam, né, que uma vida é um átimo de um segundo, tem aquelas expressões, né, é um minuto na eternidade, é um segundo, enfim, aquelas comparações, e realmente, e é difícil, eu falando de mim mesma aqui, é difícil a gente conseguir absorver isso, porque às vezes os nossos dias aqui na Terra parece que é uma imensidão, né? Uma coisa assim de uma importância enorme, e o que nos acontece aqui, e nos sentimos feridos muitas vezes, né? O nosso próprio orgulho ferido, aquelas situações todas, né? Do nossa condição de egoísmo, né? Então, quando a gente lê isso aqui, né? É consolador, porque isso aqui que está acontecendo agora, essa pandemia é um desespero, né? Quanta gente desequilibrada aí, gente, quanta gente, né? A gente acaba falando da pandemia porque estamos dentro dela, né? Não podemos negá-la, que vivemos, como a Ali falou, é um resultado criado, né? Isso resulta de algo criado por nós mesmos. E isso se toma uma dimensão, né? De preocupações e de várias condições aí das pessoas. E se a gente for ver isso no tempo, não é nada, né? E para nós ficar esse ano todo meio trancafiado, aí, apavorado com essa doença, não é? Torna-se uma coisa, parece desesperadora, né? E aí, quando a gente lê um livro desse, uma fala da origem do ser, do destino, a sua existência real, não é esse momento aqui, não é isso que é nosso destino. Nós estamos de passagem e a gente tem que viver da melhor forma possível, né? Entendendo a mensagem, né? O que Deus está nos mostrando, buscando entender a mensagem. Então, eu acho que é importante ter alongar essa visão, né? E foi Jesus que trouxe tudo isso para nós, né? Foi Jesus que trouxe essa questão da imortalidade, depois com o próprio Consolador prometido, né? Então, vamos lá, vou ler mais um pouquinho aqui, ó. Comunicando-se, ora, em azáfama. Azáfama é com grande pressa, com grande ardor, com muita, né, perturbadora, que chama a atenção, ora, no discreto silêncio da elevação moral, os seres espirituais proclamam chegado o momento da transformação do planeta, que avança no rumo de mundo melhor, onde o sofrimento não mais terá vigência por total desnecessidade de manifestação. Então, aqui começa a nos consolar mais ainda esse entendimento, porque a gente está pensando aqui, está entendendo que vamos caminhar para um progresso maior, em que não teremos necessidade de tantas dores, né? Que isso vai passar. Entende que a gente tem que mudar as referências, que esse tempo
até falando dessa pandemia mesmo, esse tempo de 1 ano, sei lá, 2 anos, como é que a gente vai ficar nisso aí? E eu muitas vezes acho que até o ano que vem a gente ainda vai estar muito ainda tendo que se preocupar com pandemia, né? Eu acredito que não vai ser chegar dezembro, acabou o ano, ótimo, acabou a pandemia, tá pronto. Não é assim que funciona. Então, nós vamos ter um tempo, mas isso também não é nada, sabe? Do ponto de vista de eternidade, do ponto de vista de existência, do que a gente tem que se apegar. Isso não representa, é um tempo necessário. A gente sabe que tem muitos que estão tendo que ir, né? Ir para outras paragens, outra destinação, que é o destino, como ela fala aqui, né? O destino no além-túmulo, né? E esse processo, a pandemia está trabalhando esse processo, tá? Consciente das suas responsabilidades, o ser humano descobre o sentido existencial e entrega-se-lhe jubilosamente, modificando totalmente ocorrências do futuro que deixarão de ser penosas para apresentar-se abençoadas. Imaginem que maravilha quando atingirmos esse ponto, né? Ser humano descobre o sentido existencial, porque o problema é esse, a gente não alcança, a gente não entende muito bem esse sentido existencial. A gente precisa estudar, a gente precisa se esclarecer, né? Nós vivemos uma ignorância ainda, né? Essa eternidade do espírito, tudo isso a gente parece que está engatinhando mesmo para entender, né? E a partir daí, nesse momento, mais à frente, que vai haver, então, essas mudanças. O nosso próprio progresso, né? Nós vamos ter que progredir para chegar nisso aqui. Estes, portanto, são novos dias para o amor e para a fraternidade. Quando a luz da esperança e se estabelece a paz, quando luz a esperança, né? Quando a esperança aparece e a estabelece a paz, substituindo os estímulos fortes das aflições pelos suaves apelos da compaixão ativa que trabalha para o bem geral. Isso aqui é o nosso destino também, vivermos nesse mundo aqui, novos dias, para o amor, para a fraternidade. A gente também tem que se apegar a isso, né? Parece até um pouco utópico ou distante, mas temos que trabalhar para isso aqui, cada um fazendo a sua parte, né? É verdade que ainda faltam muitas conquistas e ajustamentos morais para que se estabeleça na Terra o reino dos céus. No entanto, já se pode perceber quão maravilhoso é poder-se vivenciar a amizade pura, o devotamento fraternal sem jaça, a solidariedade enriquecedora, sem mesclas de servilismo ou de interesse subalterno. Então, assim, mesmo que ainda estamos distantes dessa realidade, né, como é colocado o reino dos céus na terra, mesmo que estamos distante ainda, mas já se percebe, já se tem, né, um pouco disso. Amizade pura, devotamento fraternal, solidariedade, essas coisas também já fazem parte do nosso mundo, né? Afinal de contas, a gente está numa transição também, né? Então, vai ter, já temos, já está caminhando, não é? Já estamos caminhando nisso. E a gente sabe que esse reino dos céus, né? Ele é interno, tem que lembrar sempre disso, né? Ele está dentro de nós, é uma conquista do nosso progresso mesmo, né? Nós, conosco mesmo, melhorando, porque quando a gente se torna pacífico, a gente coloca a paz, né? A amizade, a bondade, a misericórdia, né? Então, é interno mesmo. Depende de cada um desenvolver esse reino dos céus intimamente para que ele se estabeleça na Terra como um todo, passa a externar através do nosso comportamento, né? O anjo da caridade distende os seus braços sobre os aflitos e diminui-lhes o choro e o desespero, acenando-lhes com a esperança risonha dos melhores dias que nos aguardam. Olha que maravilha, né? O anjo da caridade. Tá aí. Restabelecendo-se pouco e pouco as primícias dos venturosos períodos de amor e de harmonia para a sociedade propostos por Jesus,
todos irmanam-se, desencarnados e encarnados, para ser travada a grande batalha da verdade contra a ignorância, do bem contra o mal, da alegria contra a tristeza perversa. Então, percebe que nesse movimento, pelo que eu entendi aqui no texto, existe um movimento constante, evolutivo de progresso e de trabalho, seja aqui na Terra os encarnados, sejam, não é, os espíritos no mundo espiritual desencarnados, estamos em processo de evolução. É dinâmico também, né, que falou sempre de dinamismo, né, da compaixão de Jesus. Nós não estamos parados na evolução, vamos dizer assim, né? Então, também tem esse lado que está caminhando, está evoluindo, né? Bem-aventurados, pois, todos aqueles que se disponham ao bom combate da luz contra a treva, da afetividade contra o sentimento de ira e de rancor, quando, então, ainda compadecido do estágio moral dos seres humanos, o mestre incomparável os receberá afetuosamente, oferecendo-lhes a seara de luz para cuidar. Então, o que Jesus vai nos oferecer? Seara de luz para cuidar, quer dizer, um mundo melhor, um mundo mais regenerado, né? E bem-aventurados aqueles que conseguirem permanecer nesse mundo, que conseguirem fazer esse bom combate, como ela coloca aqui, né? E a gente tem que se... Tem uma palavra que agora me fugiu, que nós temos que esquecer de nós mesmos, nós temos que nos despojar de nós mesmos, do nosso ego, né? Do nosso egoísmo, das nossas necessidades, né? E desses instintos que a gente falou antes, para que sejamos realmente voltados a algo superior, né? A gente tem que ser abnegado. Tudo isso, todas esses comportamentos necessários à própria evolução, à própria caminhada, né? E para atingir esse reino dos céus aí que está prometido para nós. Mas, não sei o que vocês acharam do capítulo, mas para mim ficou muito forte a questão da nossa responsabilidade, né? Ficou muito assim, chamando muito a atenção para a nossa responsabilidade, o que a gente pode contribuir nesse processo aí de ser misericordioso, ser caridoso, né? Fazer o bem. Está nas nossas mãos, né? Somos responsáveis aí. E aí depende da gente querer mesmo, né? E tem que querer muito, né, gente? Porque parece que sempre o nosso egoísmo nos puxa para o outro lado, né? Parece que é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se a Ali pode me ajudar. Antes da gente começar o capítulo 20, que nós vamos fazer agora, né, do Crendices e Superstições, eu queria colocar um slide, Ali,